tanto a psicóloga como o professor Márcio Peixoto, porque ele será o mediador dessa palestra no momento. Então, o Márcio tem a responsabilidade de fazer a apresentação da professora Ana Lúcia, né? Boa noite. Passo a palavra para você, Márcio. Boa noite, pessoal. Boa noite, Grazi, Aldre. Ana Lúcia já está aqui com a gente, né? Boa noite a todo mundo que está acompanhando aqui. Estou vendo o chat acompanhando. Não consegui acompanhar a mesa anterior inteira, porque eu estava em supervisão, mas peguei o finalzinho das perguntas, o povo participando bastante, né? Que legal, gente, ver o interesse. A programação da jornada está bem rica, né? E agora a gente vai discutir um tema muito interessante, que é o início da atuação na psicologia clínica, né? Estávamos falando aqui de luta antimanicomial, de manhã falou de psicologia hospitalar, então tá variado. E para fazer essa discussão sobre o começo da atuação clínica com esse olhar humanista, vai estar com a gente a psicóloga Ana Lúcia Palma. A Ana Lúcia é psicóloga humanista com formação em abordagem centrada na pessoa desde 1995, especialista em psicologia clínica, facilitadora de grupos e de cursos sobre a ACP, diversas áreas da psicologia, fundou e dirige o Centro de Psicologia Humanista de Brasília, apaixonado pelos processos de crescimento humano, das aprendizagens significativas e impactantes. Ana Lúcia elaborou e aperfeiçoou ao longo dos anos um método de ensino que contempla, ao mesmo tempo, a aquisição de conhecimentos teóricos e a vivência dos conteúdos aprendidos, orientando alunos e aprendizes pelo caminho da autenticidade e do auto e despertar suas melhores qualidades terapêuticas. Seja bem-vinda, Ana Lúcia, e já te agradeço o aceite do convite, né? Boa noite a todos. Me ouvem bem? Deixa eu começar perguntando, me ouvem bem? Ótimo. Eu queria dizer que é uma alegria enorme estar aqui com vocês, né, para a gente fazer junto o que a gente não quer fazer sozinho, né? Eu quero começar agradecendo, então, o convite à professora Graziela Ferreira e a delicadeza do professor Márcio Peixoto, que de vez em quando me manda alguns alunos aqui nesse espaço, e me sinto muito honrada de agora poder falar a um grupo maior de alunos e estar dentro dessa instituição, o IESB, que sempre me acolheu nos tempos em que era sempre presencial e que agora me acolhe no online também. Então, é uma honra, é um prazer fazer parte desse trabalho, né, dessa jornada de psicologia com vocês. Eu preciso começar dizendo para vocês... A gente pode começar? Podemos sim, Ana. Só quero ver uma coisa com você. Eu sei que nós somos humanistas, a gente gosta de interação, né? Aqui a interação dos participantes é pelo chat. Você quer que eu fique aqui com você para monitorar o chat e te falando o que as pessoas comentam? Ou você quer deixar um momento final para as perguntas e eu volto para conduzir essas perguntas? Como é que você prefere fazer? Eu tenho o hábito de, quando eu faço assim online, eu enxergo o chat. Então, joia. Então, mas se for alguma coisa que eu passe batido e que seja importante a gente parar, pode parar que eu volto. Não, então eu vou ficar aqui na tela com você. Pode ser? Fico aqui na tela, olhando. Se eu perceber que tem algum importante, posso te interromper, então, para fazer o comentário do aluno ou da aluna. Então, e a gente está em tela grande ou está em tela pequenininha? Porque eu só me enxergo em tela pequena. Opa, deixa eu ver aqui com o povo da produção se consegue mudar isso. A gente não vai usar nenhum tipo de apresentação, né? A Ana veio conversar com a gente. Não. Então, exato. Já... Ó, a Grazi está voltando aqui. A produção voltou, Paulo. É ótimo. A gente fala produção, né, Grazi? Como parece que tem uma equipe enorme fazendo isso aqui. É a Grazi e o Aldo para tudo, gente. A produção da década de 70, então a produção está até com o óculos aqui da velhinha. A produção não está sabendo aumentar todo mundo ao mesmo tempo. Eu consigo fazer isso aqui, ó. Eu deixo só a professora grande. Aí o Márcio some, entendeu? Mas o Márcio consegue entrar se precisar. Sim. Márcio, fala aí, deixa eu ver se a gente escuta. Testando o som. Alô, som me ouve? Beleza. Deixa eu ver. Funciona? Ele é uma voz do além. A gente não te vê, mas a gente te ouve. Agora tem que ver se a audiência tá ouvindo também, porque a gente está aqui no estúdio. Povo, fala aí no chat. Vocês estão me ouvindo quando eu falo? Vamos ver se no chat alguém responde. Sim, obrigado. Obrigado. Então, pronto. Então, pode ficar assim, porque a Ana Lúcia é, inclusive, muito mais bonita do que eu. Então, pronto, se precisar, fala. Então, vamos tocar a ficha. Eu ia começar dizendo para vocês
que esse modelo de palestra, assim, online, sem público visual, é muito pouco ou nada familiar para mim. Então, eu ia pedir desculpas antecipadamente caso eu viesse a me atrapalhar um pouco no manejo dessa tecnologia. E aí, assim, dito isso, já que o Marcos já se desculpou, eu vou tocar para frente, né? E já me apresentou também. Eu pensei como começar essa conversa com vocês, e eu vou tentar contar para vocês os sentimentos que me atravessaram ao pensar no que eu queria transmitir para vocês, né? E aí eu comecei a lembrar das minhas próprias angústias quando eu comecei, né, o comecinho da minha carreira, e das angústias mais recorrentes que são trazidas pelos alunos da formação, que na sua maioria são recém-formados, embora eu tenha alguns estudantes ainda e outros já formados há mais tempo que vêm fazer um reposicionamento de carreira ou vêm só fazer supervisão, mas a grande maioria é de recém-formados, né? E aí, eu tentei formular alguma dessas angústias de uma forma que fosse real, sem caricatura, buscando diferenciar umas das outras, porque muitas vezes essas angústias aparecem muito misturadas, devido ao medo, devido à ansiedade, e elas ficam quase indistinguíveis, né? Então, eu enumerei as 10 angústias mais comuns com a intenção de que, no fim da minha fala, vocês possam se sentir um pouco mais aliviados em relação a elas. Mas, obviamente, não são todas e a gente nem teria tempo para tudo isso, né? Mas a gente, pegando uma coluna, eu pensei que essas aí seriam as mais frequentes, vamos colocar assim. Né? Então, assim, vamos começar. Eu vou tentar fazer uma interação que raramente eu faço, né? É que eu vi outros influencers fazendo isso, vamos tentar, youtubers. Antes da gente seguir, escreve aqui no chat, eu estou vendo o chat, tá? Sem pensar muito. Qual palavra define o que você pensa na sua primeira sessão? O que você sente quando pensa na sua primeira sessão? Escreve aí, vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa com isso. Eu não vou conseguir ler tudo, né? Mas já dá para sentir o clima daqui. Troca de conhecimentos, entusiasmo, timidez, insegurança, mais timidez, medo de travar, confusão. É isso. Dá tudo isso antes da gente começar a atender, né? As 10 que eu enumerei passam por aí. Primeiro, a sensação de não saber o suficiente. Essa é top dos tops, é a que mais aparece aqui no curso. O recém-formado chega carregando anos de teoria, mas diante de um paciente real, um cliente real, parece que algo falha, né? A vida não se organiza como os livros. Então, surge uma pergunta que atravessa: será que eu dou conta disso? E muitas vezes essa resposta não se construiu e a gente fica sem resposta mesmo. Uma segunda angústia, né, um medo que aparece, é o medo de causar dano. Essa é uma angústia ética e é uma angústia profunda, porque ela vai além de fazer um bom trabalho. Ela envolve o receio de prejudicar, né? Então, cada intervenção, cada silêncio pode mesmo ser sentida como potencialmente decisiva. O peso disso pode paralisar ou tornar o agente mais cauteloso. E se a gente fica mais cauteloso, a gente não se solta no consultório, né? Exatamente, o Nicolas colocou isso, muita insegurança de errar e causar dano à pessoa, né? Então, olha aí, já começa a aparecer. Uma terceira angústia que aparece com muita frequência é a solidão do enfrentamento da responsabilidade. Então, o que acontece? De um modo geral, a gente trabalha sozinho. Aqui eu tenho uma sala grande porque o curso acontece aqui também, o curso presencial. Mas, normalmente, é a sua poltrona, a poltrona do seu cliente. Eu uso cliente, tá, gente? Porque em abordagem centrada, que é a minha escola, a gente tenta equalizar essa questão do poder dentro da relação logo no início. Então, eu chamo de cliente, eu não chamo de paciente. Mas vamos lá. De um modo geral, na nossa profissão, né, no atendimento clínico, não tem equipe com a gente dentro do setting. Então, é um encontro a dois, sou eu e o cliente.
Mesmo com a supervisão fora dali, na hora da sessão, é você e o seu cliente. E isso pode gerar uma sensação de desamparo, que também é difícil de dar nome, de reconhecer na hora, e aí a gente fica meio sem saber. Um quarto medo, uma quarta angústia que aparece, é a dificuldade de confiar em si. No início, o olhar está muito voltado para fora. Então, assim, será que eu estou fazendo certo? O que meu supervisor diria? Será que o Rogers, isso eu ouço aqui, tá? Será que o Rogers me aprovaria? Isso está dentro da abordagem? Isso foge da abordagem? E aí, assim, a confiança que vai ser construída na experiência, ela só se constrói na experiência e não veio de brinde com diploma. Então, a gente fica esperando, caramba, agora eu tenho um diploma e me sinto seguro. Não, a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Um desconcerto diante do sofrimento do outro. Tem dores que não cabem em técnica nenhuma. E aí, o psicólogo iniciante fica tentando resolver, ajudar, aliviar, se depara com coisas que não se resolvem rápido, não se organizam rápido, e isso confronta diretamente a expectativa de eficácia, né? Eu recentemente escrevi um livro, está ali no cantinho, que se chama De Volta à Terra, e que, na verdade, ele foi dirigido a um público que é portador de doença severa, especialmente o câncer. Mas acabou que ele foi sendo usado muito por alunos de psicologia para aprender a sustentar a escuta, né? Então, é muito interessante isso, porque foi um livro escrito com base em atendimentos que eu fiz em pessoas que já eram meus clientes, ou seja, vínculo formado, e descobriram um câncer no meio do caminho. Então, a gente não precisou formar o vínculo depois. Deixa eu ver aqui no chat. Tá, estão conversando. Então, tem isso, né? O desconforto diante do sofrimento do outro. Uma outra angústia que aparece muito é a insegurança financeira e profissional. Isso é sério, porque às vezes a gente tem pouco paciente, agenda vazia, renda instável, sazonalidade e, junto disso, uma pergunta que é muito prática. Será que eu escolhi o caminho certo? Será que esse é um caminho bom para, enfim, ter sucesso financeiro, ter estabilidade financeira? Uma outra angústia é o conflito entre o ideal e a realidade, né? A gente entra na psicologia com o ideal de transformar a realidade do outro, uma coisa quase vocacional. E aí, no encontro da prática, a vida nos mostra limites, nos mostra lentidão, ambiguidades, né? Não chega a ser um desencanto total, mas é um ajuste que a gente tem que fazer, o de regular as nossas expectativas com as possibilidades reais da nossa profissão, né? Em oitavo lugar, né, do que eu percebi aqui, vem a questão da exposição pessoal. A psicoterapia mobiliza emocionalmente o profissional, né? A gente começa a perceber que quando entra no set terapêutico, não é só técnica. A gente traz a nossa própria história, as nossas fragilidades, defesas, e isso, às vezes, assusta, especialmente aqueles que acharam que fazer o curso de psicologia blindaria essa exposição pessoal, né? E não é assim que acontece, a gente fica exposto, né? A pressão por parecer seguro e mostrar serviço, né? Então, não, eu preciso mostrar firmeza, eu sinto que eu preciso transmitir isso, mas eu ainda não estou pronto, mas eu tenho que mostrar que estou, e esse descompasso gera também uma tensão interna. E coloquei em 10º lugar, vamos ver se a gente chega lá, que é uma dúvida silenciosa sobre pertencimento, né? Eu sou de fato psicólogo? Assim, no sentido existencial mesmo? Porque assumir esse lugar de ser psicólogo, de estar numa profissão de ajuda, que se propõe a estar com o outro e ser essa ajuda, não é uma coisa simples de se assumir, né? E aí, então, foi pensando nessas questões que eu segui o rumo, e vou seguir, então, o rumo
da minha prosa. Até aqui, atende vocês? Se parece com o que vocês tinham imaginado? Escrevam aí para mim, para eu ir me localizando, gente. Sim? Beleza. Então, vamos seguir. Né? O que acontece? Quando a gente começa na psicologia, existe... E eu não vou responder essas coisas em ordem, não, tá? Porque, no final, embora eu tenha tentado destrinchar as questões angustiantes, as respostas, elas meio que se misturaram conforme eu fui pensando e elaborando aqui a minha cola para falar para vocês. É claro que eu tenho uma cola, né, gente? Então, vamos continuar. Quando a gente começa na psicologia, existe uma expectativa silenciosa de que, quando a gente se formar, algo em nós vai estar pronto. O diploma virá acompanhado de segurança. Eu me lembro, quando eu me formei no outra instituição, né, no CEUB. E aí o reitor estendeu o braço assim para frente com um chapéuzinho que ele usava, que eu não me lembro o nome, que coisa feia, né? Eu devia lembrar o nome. E ele diz assim: eu os declaro psicólogos, título pelo qual doravante sereis chamados. Gente, aquilo fazia assim, ó. Ai, meu Deus, agora eu sou psicólogo. Tá, e daí? O que veio junto? Veio segurança? Não. O que aconteceu de fato? A gente estudou, a gente leu, a gente se preparou, virou noite estudando. Só que a vida não é o mágico de Oz. Quem dera que o diploma... Vocês sabem do mágico de Oz? Né? O leão queria coragem e ganhou uma medalha. O homem de lata queria sentimentos e ganhou um coração. E o espantalho queria ser inteligente e ganhou um cérebro. Lembram disso? Então, a vida não é o mágico de Oz. Se o diploma funcionasse como a medalha do leão ou o cérebro do homem de lata, seria ótimo. A gente receberia o diploma e pronto. Coragem, segurança, tudo funcionando. Só que não. Quando a gente se senta na frente de um cliente pela primeira vez, alguma coisa escapa. E, de novo, eu repito que eu estou usando a palavra cliente porque é como a gente usa aqui em abordagem centrada na pessoa, tá? Mas eu dizia que... Assim, eu dizia que quando a gente senta ali, o que aparece é um misto de coisas. Comigo foi assim: alegria, receio, vontade, espanto, nervosismo. Será que isso vai dar certo? Né? Tudo isso que vocês estão colocando aqui no chat acontece ao mesmo tempo. E no meio disso tudo, cai a ficha. Cai a ficha de que tudo que foi estudado não é suficiente. Falta preparo, falta cancha, falta jogo de cintura. Um preparo que não vem dos estudos, ele vem da experiência. Mas como assim da experiência? Como eu vou ter experiência sem ter tido a tal da experiência antes? Onde compra? Não compra, né? A resposta é simples e singela: não tem para comprar. E aí você se dá conta que você já está fazendo isso. Você já está vivendo a experiência no aqui e agora. E tomara que se dê conta, porque essa é a experiência. Então não tem outro jeito. Vive. Aí a gente diz assim: meu Deus, e agora? Eu dou conta disso? O que eu estou fazendo aqui? E essas perguntas vão atravessando o corpo inteiro. Porque naquele momento, a gente não é só ouvido e cérebro. Você está ali inteira, com a mão suando, tentando lembrar o que ia dizer. Né? E aí começa a cena. E você lembra que tinha um plano. Me conta uma coisa. Vocês que estão aí no chat, vocês são do tipo que planejam tudo ou vão no improviso? Deixa eu ver se alguém escreve alguma coisa. Planeja.
um pouco dos dois, planeja com muita segurança, vai no improviso. É isso aí, gente. Quem planeja sofre mais nesse momento, tá? Só para vocês saberem. Bom, mas seguindo. Você lembra, então, que você tinha um plano. Primeira sessão, você pensou no que ia perguntar, organizou a cabeça, a pessoa começa a falar. E tudo que você planejou simplesmente não combina. As palavras, isso me lembra em mim, as palavras pareciam que estavam escorrendo da cabeça, descendo pelo corpo, e assim, cadeira abaixo, tapete abaixo, né? E aí acontece uma coisa interessante, aconteceu comigo e os alunos também relatam isso. As falas combinadas, tudo que você planejou, vai para o ralo. E você se vê pela primeira vez tendo que conversar com uma pessoa real, uma conversa espontânea. Não é com seu caderno, não é com seu resumo, não é com a prova da faculdade. Tem alguém ali, ao vivo, imprevisível, às vezes intenso, às vezes travado, às vezes tão travado quanto você. E esse é o começo. Meio desajeitado, meio exposto e às vezes até um pouco ridículo, tá, gente? Eu já tive um cliente, eu trabalhava numa clínica grande, né? E a última pessoa que saiu antes de mim, o último psicólogo que saiu, trancou a porta da clínica por fora, era uma porta de vidro. E quando o cliente chegou, ele estava do lado de fora da porta, eu fui abrir a porta e percebi que eu estava sem chave, né? E aí tive que falar para ele ali, entre as duas folhas do vidro, que ele esperasse lá embaixo, que eu ia jogar para ele a chave do carro, para ele ir até o meu carro. Gente, primeira sessão. Ele ir até o meu carro, que estava estacionado na frente da clínica, abrir o meu carro, pegar a chave do meu consultório e me salvar de dentro do consultório. Vocês têm ideia do que é isso? Mas isso acabou facilitando muito aquele entrosamento. Nós passamos longos anos, bons anos, juntos. Esse cliente, inclusive, é uma pessoa assim, que de vez em quando ainda me manda pessoas. Mas reparem que, assim, meu Deus, pode começar assim? Não era para ser assim, mas às vezes é até meio ridículo, tá? Mas voltando, já estamos ali sentados, né? E vem a descoberta que não é confortável, porque você percebe, aí já começou o processo, né? Que não conduz o processo no ritmo que você gostaria. Você escuta, entende, às vezes até formula bem, e nada acontece na velocidade que você esperava. O cliente não muda só porque você entendeu. Ele não se reorganiza porque você fez uma boa intervenção. Ele não anda na velocidade que você gostaria. A gente quer ajudar, quer aliviar, quer ver movimento, e quando isso não aparece, vem uma sensação estranha, uma mistura assim de frustração, com impotência, com responsabilidade, e tem um medo forte mesmo, que aparece no começo, que é aquele medo que a gente começou a falar, alguém falou aqui no chat, que é o medo de fazer mal tentando ajudar. E aí o que acontece? Vem o erro clássico do começo. A gente tenta fazer mais, falar mais, intervir mais, ser mais diretivo, né? Dar diretivas para o cliente. E sabe quando alguém quer dizer para você, quer tentar te convencer, mas em vez de te dar mais argumentos, grita? É mais ou menos isso que a gente acaba fazendo. Em vez de ter calma e ouvir o que o cliente precisa falar, a gente começa a ficar nervoso e a falar mais, e a dar diretivas, e a dar conselho, né? E aí, o jogo começa a virar. Para começar, nada disso resolve. Quantidade não resolve. Aqui aparece algo que ninguém nos avisou direito. No meio do caminho tem um eu, tem um ego, tem a nossa vaidade, tem a nossa vontade de parecer ser bom, tá? De vez em quando, esse eu nos atrapalha.
Ele atrapalha quando ele quer acertar o tempo todo. Ele atrapalha quando fica inseguro demais. Atrapalha quando fica seguro demais, né? Ou quando quer parecer que está seguro demais. Porque a gente aprende aos poucos que a gente não leva só a técnica para o consultório. A gente leva quem a gente é. E isso muda tudo, muda o jogo. A gente começa querendo entender o outro e acaba por esbarrar em si mesmo o tempo todo no meio do processo. E isso, gente, não está nos livros. Não está nos livros. A Paula está dizendo aqui, é sempre uma aventura. Sim, é sempre uma aventura. Escreve aí no chat, numa palavra só, o que de você pode atrapalhar numa sessão? Qual é uma característica sua que pode atrapalhar uma sessão? Isso é um exercício importante, tá, gente? Se olhar para ver o que eu posso ser atrapalhativo em vez de construtivo. Depois eu respondo essas outras perguntas aqui, tá? Querer acertar. O controle, isso, controle é uma coisa que pode apertar, ficar muito calado. Tudo isso faz parte, tá, gente? Sem problema nenhum, faz parte. Tem outra coisa que pouca gente fala no começo. A gente precisa de um método para trabalhar. Mas não é um método qualquer. É um método que caiba em você. Antes mesmo de vocês escolherem a psicologia, vocês já tinham ideia do que é um ser humano, né? Cada um traz da vida uma crença, um modelo de homem. Tá? Que você acredita que o ser humano é assim. Então, por exemplo, se você acredita que o ser humano é movido por forças inconscientes, que precisa ser organizado por forças externas para poder chegar a um meio termo de ego e tal, você vai se sentir mais à vontade nas abordagens analíticas, a psicanálise e suas derivadas. Se você acredita que o ser humano se constrói a partir do ambiente, do estímulo, das aprendizagens, é uma tábula rasa que só responde a estímulos, você vai se aproximar mais das abordagens comportamentais e cognitivas. Agora, se você acredita que o ser humano tem uma direção construtiva, que ele tenta fazer o melhor que pode com os recursos que tem, que existe uma tendência à realização, você vai se encontrar melhor nas abordagens humanistas, né? Ou para as gestaltistas, né, o Márcio? Ou para as gestaltistas. Gente, eu tenho que agradar o mediador, né? Precisa não, porque está tudo do mesmo guarda-chuva, está tudo do mesmo barco. Yes, era isso que nós queríamos. Esse é o meu caso, né? Eu acredito que o ser humano tem uma direção construtiva e que ele é capaz de se organizar se eu for capaz de fornecer condições favoráveis a isso, né? É isso que eu faço há 32 anos. As pessoas perguntam assim, Ana, como é que é ser da abordagem centrada? O que você faz? Eu faço a mesma coisa 8 vezes por dia, todos os dias. Hoje em dia eu não faço mais 8, não. Hoje em dia eu só faço 4 vezes por dia, tá? Mas o que eu faço? Eu abro a porta, eu recebo alguém, eu acolho, escuto empaticamente. Alguém aqui se impressionou com os 32 anos, é verdade, né? Escuto empaticamente, sou incondicional na compreensão dessa pessoa, na consideração positiva por essa pessoa, né? E sou congruente. Eu quero muito estar aqui. O que é ser congruente? Eu tenho um alinhamento entre o que eu sinto, o que eu penso, e isso pode se manifestar ao receber uma pessoa aqui. Ah, mas Ana, você só faz isso? Aham, eu só faço isso. Aí eu comunico a ele tudo isso que eu fiz, ele se sente melhor, a maioria das vezes, outras não, e ele vai embora. Mas é isso que você faz? É tão fácil assim? Fácil assim. Vem fazer. Né? Parece pouco, mas é muito. Porque isso a gente precisa expandir o nosso ser. Tá? Agora, por que essa questão do método, eu não quero perder isso, era disso que a gente estava falando, é importante, porque você vai atender a partir daquilo que você acredita. Então, se você acredita num determinado modelo de ser humano,
e resolve estudar outro, você fica torto, você sofre. E quando não encaixa e você sofre, o que acontece? O cliente sofre também, porque você fica deslizando entre uma abordagem e outra, como se a sua atuação perante o cliente dependesse do caso que ele traz. A gente não faz um atendimento de determinada abordagem conforme a demanda do cliente. A abordagem, o método de trabalho é para nós, para a gente ter um rumo, para a gente usar os ingredientes corretos da nossa abordagem. Porque o que acontece muitas vezes? Você tem pressupostos teóricos que não combinam com as técnicas de outras abordagens. Se eu acredito na liberdade do ser humano, eu não posso usar técnicas que retirem ou que minimizem o humano. Entenderam? Então, é por isso que importa você ter um escopo teórico bem definido para você utilizar as técnicas deste escopo teórico para você poder ajudar o cliente com consistência. Tá bom? Então, isso aí é um trabalhinho que vocês vão ter. É um outro trabalho, mais difícil, porque não é fazer de qualquer jeito, e tem a ver com você, tá? Até aqui, ok? Ótimo. Essa aqui eu tenho que responder agora. Se a pessoa que está fazendo o curso só quer um desenvolvimento pessoal e expandir seus conhecimentos, qual o conselho que eu já tenho, já que... Opa, trocou aqui. Já que, de certa forma, a pessoa não está tão preocupada com terapia. Está gastando dinheiro à toa. Vai fazer terapia. Vai fazer terapia. Se você está estudando para se entender, você está tentando fazer terapia de... Como é que é? Autoterapia de mim mesmo. Né? É melhor você fazer isso acompanhado de um excelente psicólogo, até porque ele vai saber manejar o sofrimento com você, né? Do que você ficar perdido dentro de você mesmo, se ouvindo, falando para você, respondendo para você mesmo. Enfim, eu acho que você está perdendo dinheiro, de verdade, perdendo tempo, dinheiro, e o que é pior, quando eu falo tempo e dinheiro, dinheiro não é uma coisa boa de se perder, não, né? Mas a gente trabalha e ganha de novo. Mas perder tempo de felicidade, tempo de alegria, é um desperdício total. Se a gente parasse para pensar o que a gente veio fazer na face da Terra, né? Já pararam para pensar nisso? Agora eu me perdi um pouco aqui do que eu estava falando, mas isso é importante. Para que a gente veio para a face da Terra? Para ser feliz e para provocar alegria aos outros. É para isso que serve. Se a nossa vida não servir para ser feliz, ou para diminuir uma dor do outro, ou para provocar alegria no outro, de que valeu? Agora, isso aí é só pensamento meu, tá, gente? É para isso. Tá? Eu queria perguntar para vocês, quem aqui já atende no curso? Quem já atende em estágio? Então tá, já tem gente atendendo. Ótimo. Tem bastante gente. Legal, legal. Então, assim, independente da fase, o que eu vou dizer agora vale para todo mundo, tá? Até que hora a gente vai, por favor, Márcio? Oi, Ana. Assim, a gente começou um pouquinho mais tarde, né? Estava marcado para 8h30. A gente pode ir até 9h30, 9h40, por aí, sem problema. Tá, joia. Então, ainda estou aqui no... Na verdade, eu já estou nos finalmente aqui. Vamos lá. Mas aí é bom que a gente... A gente tem as perguntas e abre, né? Exatamente, isso mesmo. Isso. A produção, conhecida também como Graziela Ferreira, pode pôr na tela as perguntas. Não sei se você viu que apareceu aí. Ainda não, daqui a pouco a gente vai para as perguntas. Joia. Vou terminar. Então, assim,
O que eu ia falar, para quem já atendeu ou está começando, na verdade, independente da fase, isso aqui vale para todo mundo. Eu vi que tem gente aqui de primeiro semestre, que coisa boa ter essa possibilidade, né? Mas, assim, pensando em quem está começando agora, talvez eu organizasse algumas recomendações muito concretas, como pontos de sustentação para atravessar esse começo com mais presença, com mais autonomia e com uma sensação de menor desamparo, tá? Primeiro, se conheçam. Tá? Eu até vou falar no singular. Se conheça. Imagine que eu estou falando para cada um de vocês. Se conheça. E para isso, faça terapia. Terapia não é acessório. Terapia é base. É base para o nosso conhecimento, é base para o nosso atendimento, é base para o nosso bem-estar. Tá? 2, encontre um lugar para fazer a sua formação. Ok? Um lugar que inclua, de preferência, a formação, supervisão e grupo. Um grupo que você leve para a vida. De preferência, um curso que tenha tudo junto. Um lugar que combine, aquilo que eu falei antes, um lugar que combine com a forma como você pensa o ser humano. Um lugar que você não precise ser maior que ninguém. Um lugar em que você possa dizer, eu não soube o que fazer, eu me perdi aqui, eu fiquei inseguro, sem medo de ser criticado, sem medo de ser ridicularizado. Um lugar em que você possa ser corrigido sem se sentir humilhado. Que o professor, que o seu tutor, mentor, supervisor, né, ele não tenha que se desculpar por corrigir vocês, porque essa relação se constrói com uma intimidade tal que a verdade pode ser dita sem muitas firulas, sem muitos milindres. Tá? Um grupo que, quando você disser uma palavra específica da teoria, você não precisa se explicar. Imagine o seguinte, uma pessoa que gosta da psicanálise, está fazendo psicanálise, vem fazer supervisão aqui e, de repente, ela fala em transferência. E aí os outros ficam... Ela querendo seguir o pensamento e ficam os outros perguntando, mas o que é transferência? O que é transferência? Porque não faz parte do vocabulário daquela abordagem. Então, assim, entrem no grupo que entendam o que vocês estão falando, que falem a sua língua e que tenha intimidade. E leve esse grupo para a vida. Essas pessoas vão te compreender muito mais, apostem nisso, tá? Que os seus amigos, que a sua família, que o seu travesseiro. Tá? É um grupo de intimidade. Márcio sabe do que eu estou falando. Tá? 3, essa é a dica prática, tá, gente? Não façam dívidas desnecessárias. A clínica já é instável no começo e não melhora com o passar do tempo. Principalmente os que escolherem consultório viverão questões como sazonalidades. Por exemplo, novembro, dezembro, janeiro, julho, cai a frequência. Nos últimos anos melhorou um pouquinho, mas ainda assim cai a frequência. Se você está com o cartão cheio, você se sente pressionado. Outra questão que determina a instabilidade, e principalmente aqui em Brasília, né? Que é uma cidade que se vive muito de aparência, tá? É que por mais que você e o próprio cliente concordem que ele precisa de terapia, na balança das prioridades, nem sempre a terapia vai estar em primeiro lugar. A própria terapia. Né? Porque muitas vezes tem o casamento de uma filha, as férias em outro lugar, e às vezes nem é por uma questão só social, né? Então, o filho está precisando de fono. O que vocês acham? Entre a minha terapia e a fono do meu filho, se eu tiver que escolher, eu vou escolher o quê? É natural, né? Então, é uma profissão em que o dinheiro entra uma hora, quando você faz uma dívida pensando nos clientes do mês passado, e no mês seguinte, uns 3 ou 4 dizem que não está dando para continuar. Então, assim, pressionado no dinheiro, você começa a estar menos presente, menos atento. E aí, a tendência, ouçam isso que isso é sério, a adoecer o cliente para que ele não vá embora, pode aparecer. Então, é muito importante que vocês tentem ter uma vida financeira regrada, tá?
E já que a gente está falando de dívidas, aprendam a falar de dinheiro, de preço, da diferença entre preço e valor. São coisas diferentes, né? Mas a gente vai precisar aprender a cobrar, porque nem todo mundo paga direitinho. A gente vai ter que aprender a negociar, porque nem todo mundo pode o valor que a gente quer, e a gente pode sim chegar a um preço melhor, mas que não desvalorize o nosso trabalho. Certo? Então, a gente precisa falar de dinheiro. Eu fui caixa de banco há alguns anos, né? E foi muito legal essa experiência, porque ali eu descobri... Imagina assim, você caixa de banco num tempo que dinheiro rolava, sabe? Não era tudo dinheiro eletrônico, não. Você abria a gaveta e às vezes pensava assim, meu Deus, esse dinheiro, se fosse meu, resolvia a minha vida. Mas aí você descobre que dinheiro é só papel colorido que paga a conta. E hoje, mesmo sendo dinheiro digital, ele ainda assim são números que pagam contas. A gente precisa falar de dinheiro, mas a nossa cultura parece que é meio feio falar de dinheiro, sabe? Enfim, alguém aqui já travou para falar de preço? De qualquer coisa? Vocês conseguem se imaginar falando de preços para o seu cliente? É isso aí. A gente trava, né? Tem que aprender, tá, gente? A gente precisa aprender a falar de dinheiro. Nesse mesmo sentido, veio uma outra dica. Contratem um contador e mantenham os impostos em dia, por mais justos ou injustos que lhes pareçam. Não existe travesseiro mais macio do que a legalidade. E isso é fundamental para dormir bem. Tá? Então, assim, pode não ser justo, pode ser mal usado. É importante que a gente tenha um contador. Se forem muitos psicólogos, se juntem 2 ou 3, conversem com um contador, digam, olha, a gente está no comecinho, é pouco cliente, nos orientem. Né? Pede para o contador orientar, porque isso a faculdade não ensina. A gente se forma e sai de lá com uma carteirinha do CRP e não sabia nem que tinha que pagar imposto. Precisa, gente. Tá? A gente paga uma porção de impostos. E não é sério. Dívida com o governo é a pior coisa que pode acontecer para a paz da gente, pelo menos para a minha. Tá? Já que eu falei em dormir, né, vamos falar dos cuidados físicos. Cuidem do básico. Por favor, cuidem do básico mesmo. Bebam água, se alimentem bem, façam exercício, durmam direito. Estar bem é a base do bom funcionamento cognitivo e emocional. E para nós isso não é detalhe. Entenderam? Porque a gente precisa também... Eu falei beber água? Falei, né? Olha só, se você não bebe água, nem precisa escrever no chat, tá? Eu já sei. Mas bebam água. Tem uma dica que me deram, logo que eu estava me formando, que psicólogo fala muito e se não bebe água, fica com a dentição mais exposta. Então, assim, uma vez por ano, vão ao dentista preventivamente, façam exames gerais, né? Porque, afinal de contas, a gente depende de cada atendimento. A gente depende para viver de cada atendimento. Então, adoecer de questões que são evitáveis, desnecessário, né, gente? A certeza de que a saúde está em dia faz diferença. Vocês vão trabalhar com gente. Vocês precisam estar bem para isso. Tá? Que mais? Outra coisa. Eu já perdi a conta, tá, gente? Já perdi a conta. Sim, lembrei um aqui. Preservem os amigos. Preservem os amigos. A psicologia, especialmente a clínica, é muito solitária. Você passa o dia todo escutando, sustentando, acompanhando, torcendo pelo seu cliente. E por mais bem-querer que você tenha por eles, eles não são seus amigos. Não são e não podem ser. O vínculo é outro. E se você não cuidar disso, você fica sozinho.
Então, preservem os amigos. Tenham com quem falar sem precisar sustentar nada. Tá? Então, precisa mesmo ter amigos. Me lembrei de uma outra coisa, que é acostumem-se a espaços de silêncio, tanto na vida com amigos, quanto nas suas relações pessoais, para poderem também sustentar espaço de silêncio no consultório. Eu vi que alguém aqui falou que tinha medo do silêncio, né? Então, isso passa também. A gente volta nisso se for dúvida de alguém. Um outro, último conselho que eu dou é preservar espaços de alegria. Né? O nosso trabalho é um trabalho árduo. Por mais gratificante que seja, de vez em quando pesa. Então, assim, busquem alegrias. Pode ser com os filhos, com um parceiro, com amigos, com um pet e até sozinhos. Tá? Mas cultivem espaços em que o riso seja possível e o ridículo seja permitido. Porque é isso que nos mantém humanos, né? Existe uma diferença, eu sempre gosto de pensar nisso, que existe uma diferença entre sorrir e rir. Rir mesmo, de gargalhar. Para mim, o sorriso vem do belo, do gratificante, da contemplação do que é bom e bonito, sabe? Já o riso, aquela gargalhada gostosa, essa vem do ridículo, vem da galhofa, até mesmo de si próprio. E, eventualmente, fica meio bloqueada por questões de não ser politicamente correto. Então, você tem que ter espaços para rir do ridículo, porque o ridículo humano existe e nos sustenta também, tá? Então, cultivem também o lugar de rir. Que mais? Finalmente, deixa eu pensar se é finalmente mesmo. Acho que não é finalmente ainda, porque eu estou me lembrando de outras coisas assim. Mais do que olhos para ver, mais do que ouvidos para ouvir, cultivem a sensibilidade da alma. Sabe? A grandeza das montanhas, a grandeza desse céu azul maravilhoso que a gente tem aqui em Brasília. Né? Cultivem a sensibilidade para apreciar o belo, para reconhecer a dor, para reconhecer o medo, para se aproximar do que o outro sente como se fosse seu mesmo, sem que seja. Para não condenar aquilo que às vezes deu tanto trabalho para o outro conquistar. Não faça pouco do outro. Né? Se parece feio para você, guarde para você. Porque no final, aquilo ali para aquela pessoa está fazendo sentido, sabe? Então, e aí parece contraditório, porque eu falei rir do ridículo, né? Mas sem desconsiderar que atrás de cada ação tem um ser humano. Tá? Outra coisa sejam curiosos. Olhem com o olhar de quem quer de fato entender. E sejam curiosos com tudo. Então, assim, há pouco tempo, eu encontrei um velho celular. Velho. E ele estufou. Ele ficou de caramba, o que é isso? E tinha algumas coisas na memória do celular que eu fiquei com medo de alguém pegasse e jogasse direto no lixo, né? Aí levei lá na loja e eles disseram assim, olha, senhora, se a senhora não conseguiu abrir que tem a senha, ninguém que pega esse celular vai conseguir. Eu aconselho a senhora a levar para casa e destruir o celular. Que ótimo, que grande oportunidade. Gente, a coisa mais difícil que teve foi abrir a droga do celular, mas eu consegui. E aí eu fui ver o que tinha por dentro. Para minha surpresa, não tinha nada. Eu sou do tempo que quando a gente abria um videocassete, tinha engrenagens lá dentro, abria um liquidificador, tinha as engrenagens lá dentro. E isso faz a gente querer conhecer como é que as coisas funcionam. A minha filha e meu marido dizem que eu joguei muito Tetris na infância, porque eu faço uma mala como ninguém, né? Mas jogar Tetris na vida é muito pouco perto de você ver como as coisas funcionam. E depois de você ver como as coisas funcionam, você vê como os sistemas funcionam. Você observa, esse é um exercício bem legal também, é você sentar numa praça de alimentação sozinho, sem o celular, e prestar atenção no que está acontecendo. Onde eu almoço, aos fins de semana, tem um homem que espera a esposa chegar do trabalho. E ele sempre pega uma mesa de 4 pessoas. E quando ela chega, ele puxa uma cadeira para ela, pega a bolsa dela e coloca na cadeira do lado. Há anos. Né?
e aí eles conversam. A impressão que eu tenho é que é o horário que eles acharam para conversar. Aos sábados, no Brasília Shopping, aquela hora, né? Então, isso é muito legal, tá? Sejam curiosos, parem para observar a vida. Eu tenho visto gente que anda de carro com os olhos no celular, assim, ó, e não olham o caminho. E depois, na hora de pegarem o carro para dirigir e ir a um lugar, vão com o olho na tela do Waze ou do Google Maps. Usem a memória. Isso ainda existe, isso é legal, tá? E, finalmente, bom, agora para terminar mesmo, tá, gente? Cultivem a calma. Calma interna. Usem o tempo. Calma e tempo para ouvir. Não sai respondendo logo. O cliente acabou de falar. Para. Ouve. Sente. Ouve devagar. Compreende. Calma para avaliar se precisa falar. Calma para avaliar se é possível calar. Calma para falar devagar. Tá? Então, era basicamente essa a minha fala. E agora eu vou pedir, então, ao Márcio, né? Opa, estou aqui. Cadê a nossa produção chamada coordenadora do curso? E separem as perguntas do chat. Se quiserem, eu me sinto completamente à disposição. Joia, Ana, foi uma ótima sua fala, né? Eu faço questão, antes de começar as perguntas aqui, até comentar, né? Você falando dos desafios iniciais, e você falou de uma coisa muito importante, que é a organização financeira, né? E você falou, poxa, novembro, dezembro, janeiro e julho, cai pra caramba. Só para dar um exemplo concreto disso, gente, nesse janeiro agora, a receita do meu consultório foi 28% do que foi em outubro. Só para vocês terem uma ideia, né? Ou seja, um terço, vou arredondar. Então, em janeiro, por causa das férias, minhas também tirei férias, e dos clientes, porque não adianta atender em janeiro, porque boa parte viaja, a receita do meu consultório foi simplesmente um terço do que foi em outubro, que foi o último mês normal. Então, se a gente não tem uma organização financeira para lidar com isso, você não paga nem os boletos. Que dirá pagar as férias, porque eu estava de férias, né? Então, acho importante você saber. Aí que é muito cruel, sabe, Márcio? A tal da Black Friday coloca... a gente acaba guardando os desejos de compra para a Black Friday, né? Eu não sei se vocês também, eu me sinto meio assim. E aí, você começa a comprar e a botar no cartão. Só que o que vem depois é novembro, dezembro e janeiro. Exato. Então, eu me acostumei eu uso muito prestação, uso cartão como todo mundo, mas eu tento sempre fazer as dívidas só até outubro. Né? Exato. E começo a juntar um dinheirinho para aquelas coisas da Black Friday, porque nem tudo vale a pena, e segundo, porque vai apertar no Natal. E aí, gente, não tem a ver com ser iniciante ou finalizante na carreira, não, tá? Aperta para todo mundo. Joia. Vou voltar aqui para as perguntas do pessoal, que tem muita coisa. Vou voltar lá para 2031. A Caroline pergunta aqui, ó. Com abordagem centrada na pessoa, consegue mostrar alguém que não precisa ter medo ou preconceito em fazer psicoterapia? Não mostra. A gente não precisa mostrar. Olha só, a terapia que funciona, ela é auto-iniciada, tá? Então, o que acontece? A pessoa que vem fazer terapia, ela já quer fazer terapia. Muitas vezes o que a gente quer é convencer uma pessoa que não quer fazer terapia que ela precisa fazer terapia porque a gente não quer fazer. Entendeu? Então, assim, se você quer que alguém faça terapia na sua... Enfim, dos seus familiares, alguém dos seus conhecimentos, se essa pessoa está realmente precisando, está te incomodando, vem você fazer terapia para lidar com ela. Agora, a gente não precisa mostrar, a gente não faz esse trabalho de você não precisa ter medo, não precisa ter preconceito. O preconceito, ele é quase uma doutrina. Enquanto a pessoa tem, ela tem. O que pode acontecer muitas vezes é ela se espelhar em alguém que esteja fazendo e aí se inspira e percebe que aquilo ali é legal para o outro, pode ser legal para ela também, tá? Mas não é uma coisa que a gente precise estar mostrando, sabe? Faz sentido?
Faz sentido, sim. Às 8h37, uma pessoa que está identificada aqui como @rutal, não sei se é isso, né? Mas é isso. Ela fala assim, olha, o que faz quando um paciente ou um cliente, como eu e você usamos, né? Quando o paciente estagna em um ponto, como lida com isso? Para começar, se ele está naquele ponto, é porque ele ainda precisa desse ponto. Ele ainda tem a crescer com esse ponto. O que acontece muitas vezes é que o que parece para nós que é estagnação, para ele é uma repetição que ele precisa viver. E a gente nunca ouve como se fosse a mesma coisa. Então, o jeito da gente não pensar que ele está estagnado é perceber que a cada vez que ele conta aquela história, ele acrescenta um ponto, ele anda meio passo, às vezes ele anda meio milímetro, mas ele está nisso porque ainda precisa disso. Tá? E essa é uma questão. Eventualmente, ele pode te perguntar a queima-roupa: você acha que eu estou estagnado? E aí a gente tem que ser sincero. Estagnado eu não sei, mas parece que o teu movimento não está sendo suficiente para tu notar esse movimento, né? Eu venho desenvolvendo nos últimos anos o que eu chamo de teoria da ação, terapia da ação. Você só é o que você faz. Você é a sua ação. Enquanto você não está tocando piano, você não é pianista. Enquanto você não está professorando, você não é professor. Enquanto você não está terapeutizando, você não é terapeuta. Enquanto você não está sendo mãe, você não é mãe, entendeu? Então, para mim, você é o que você está fazendo. Então, quando o cliente acha que não está fazendo nada, eu me sinto muito à vontade para perguntar a ele o que é o nada que você vem fazendo que te faz pensar em estagnação, porque isso não veio à toa. E aí a gente consegue aprofundar dentro do que ele trouxe. Tá? Agora, eu nunca percebo um cliente estagnado, porque eu ouço todas as vezes como se fosse a primeira vez. Joia, Ana. Às 8h39, e eu estou falando horário, gente, para já ajudar a Grazi a achar as perguntas para pôr na tela. Às 8h39... Eu só queria que, para quem eu respondi, se está aí ainda e se respondeu. Tá? Joia. A Nádia comenta, né, 8h39, qual é a duração ideal da consulta e o que fazer quando passa do tempo programado. E aí eu trago uma informação, para mim é novidade, né? Os planos de saúde têm mudado isso, né? E recentemente uma aluna comentou que no plano de saúde no qual ela é atendida, as consultas, as sessões são de 20 minutos. E ela começou e parou, porque ela falou, Márcio, começava, quando parecia que engatar, a terapeuta fazia um fechamento, resumindo tudo que eu falei, e acabava. Então eu desisti. Márcio, eu vou responder a você e também a Nádia, tá? Não tem exatamente uma duração ideal de consulta na teoria, mas existe uma questão de organização de mundo estruturado. Então, por exemplo, as minhas sessões têm 50 minutos, mas se o cliente está ali precisando falar um pouco mais, eu tenho 10 minutos que eu posso usar com ele, que eu posso usar com liberdade. Por quê? Porque eu coloco 10 minutos entre um cliente e um outro. De um modo geral, esses 10 minutos são para mim, para eu tomar uma água, fazer um xixi, enfim, olhar o celular, alguma coisa assim. Tá? Mas se o cliente está precisando, a gente pode deixar, tá? Sem problema nenhum. Uma coisa que eu faço para ajudar no controle de horário, eu não sei se vocês conseguem enxergar daqui, eu sento nessa cadeira azul aqui, né? E do lado tem um balcão. Nesse balcão, aqui, ó, nessa cadeira do lado esquerdo, do lado de cada parede. Do lado de lá tem um sofá e eu tenho um relógio virado para mim e um relógio virado para o cliente, né? Eu tenho 2 relógios na sala. E lá pelo começo dos encontros, tal, eu deixo claro para ele, olha, eu deixei um relógio aqui de frente para você também poder se organizar no tempo, você poder ver mais ou menos onde anda, porque, de um modo geral, as nossas sessões têm 50 minutos, ok? Então, assim, raramente um cliente passa o tempo. Ao contrário, ele fica assim, dá tempo de eu falar mais uma coisinha, peraí.
Às vezes eu digo assim, calma, não se apresse, se precisar passar um pouquinho, a gente passa. Tá? Mas é muito legal quando a gente consegue fazer um controle conjunto do tempo. Não é uma responsabilidade só minha, né? E também é dele. Claro, se o cliente estiver chorando compulsivamente no último minuto e não consegue parar, a gente delicadamente levanta, abre a porta e avisa para o cliente que está lá fora que você vai se atrasar um pouquinho. Tá, Carol? Joia, Ana. Outra pergunta de 2046, da mesma da Nádia. Só um pouquinho. A questão dos 20 minutos. Sim. A questão dos 20 minutos. Isso é um absurdo. E a culpa é nossa. Quando eu digo que a culpa é nossa, eu estou com retorno. Quando eu digo que a culpa é nossa, é porque a gente se submete a isso. Então, isso é tão absurdo quanto sessões repassadas para o psicólogo a R$17 por convênios. Tem convênio que passa pelos 20 minutos, R$17. Mas tem convênio que passa também por 50 minutos, os mesmos R$17. Então, enquanto a gente não se organizar como categoria para sair desse esquema de 3 clientes por hora, porque é 20 minutos sem intervalo, tá? A gente não vai fazer nada, vai continuar assim. É um absurdo. E acho que você falou uma coisa muito importante, Ana, da valorização, né? Que passa pelo coletivo, mas passa pelo individual. Quando eu, Márcio, aceito isso, eu estou referendando também isso, né? Efetivamente é muito fácil para eu e você falarmos isso, porque a gente está com os nossos consultórios consolidados e a coisa está andando, né? Quem está começando tem os boletos para pagar. Então, ainda assim eu falo, gente, e a comparação é forte e às vezes esdrúxula, mas eu faço questão de fazer. Se eu me prostituir, alguém é de pagar pelo menos R$50. É isso. Então, aceitar R$17 é simplesmente absurdo e efetivamente isso acontece, né? Então, passa pela autovalorização da profissão, mas pela autovalorização do profissional. Aqui no curso de formação, a gente tem clínica social, né? Os alunos que desejam atender na clínica social. E eu não coloco preço e nem repasse para mim. Eles já me pagam o curso, não tem por que repassar para mim, né? Mas o que às vezes eu digo que é melhor atender na clínica social a R$50 do que atender por um convênio a 17. Eu falo efetivamente a mesma coisa em sala de aula. Iniciar pelo plano de saúde ajuda da musculatura, porque você vai ter gente para atender, mas já começa com o pé dentro e o pé fora. Já começa querendo sair, não pode ficar. No final dá dinheiro bastante para o dono da clínica. Exatamente. Seguindo aqui, gente, a Nádia mesmo pergunta às 20h46, quantos anos temos que nos dedicar numa pós-graduação na psicologia humanista? Aí é uma pergunta ampla, né? Cada instituto tem a sua formação. Já falo, por exemplo, do IGTB, o Instituto de Gestalt Terapia, onde eu fiz a formação. Quando eu fiz eram de 2 anos, hoje são 18 meses, é 1 ano e meio. Na CP, no centro que você coordena, como é que é, Ana? Então, o meu curso começou com 3 anos, né? Hoje também são 18 meses. Porque hoje a gente tem a modalidade do online, né? Só que a gente funciona de um jeito mais interessante, assim, que pelo menos eu acho interessante, né? Que a gente tem 4 a 5 meses de teoria básica, né? E depois a gente coloca todo mundo, mais antigos e mais novos, na mesma sala e eles vão se ajudando. E continuam os estudos, as leituras, as supervisões no mesmo grupo. Então, é um modo mais dinâmico. Mas hoje, aqui, são 18 meses. Agora é o resto da vida, tá, gente? No fundo é isso, né? Como vocês acham que eu estudei para falar aqui para vocês hoje? E eu sempre falo para os alunos, né, em aula, às vezes, olha, quem faz terapia, boa parte faz, felizmente, e eu falo, pergunta lá para o seu terapeuta, para a sua terapeuta, há quanto tempo ele fez um último curso, participou de uma palestra, participou de um seminário ou de um congresso, e eu falo, eu duvido que a resposta seja mais do que 2 ou 3 anos, porque, a gente vai continuar estudando a vida inteira, né? É isso aí. Na verdade, hoje, os cursos de formação
mais mostram caminhos e fazem supervisão do que fica ali só dando teoria. Joia. Aí, ó, 21/9, a Ana Júlia fala aqui, ó, dúvida sincera. Se o paciente parar de consultar com a gente, podemos nos tornar amigos ou não? Então, a pessoa estava em terapia, a terapia acabou, posso ser amigo dessa pessoa? Na verdade, pode até durante, com limites. Tá? Mas depois, se não tiver mais terapia, você pode até casar. Eu conheço psicólogos que estavam atendendo a sua cliente e tudo mais, e começou a ter vontade de ficar com ela a ter vontade de ficar com ele, e aí interromperam a terapia, se encontraram e estão casados há 30 anos. Tá? Então, assim, tudo depende de você acertar qual é a relação que você quer ter com aquela pessoa. Né? Então, eu já tive e tenho clientes que já foram para congresso comigo, ficamos no mesmo quarto e acertamos que, durante o congresso, nós íamos deixar a nossa relação terapêutica em suspensão. Quando a gente voltou, acertamos os pontos e a vida continuou. Tá? Tem uma lenda aí sobre neutralidade, sabe, gente? O cliente é só uma pessoa de quem você gosta muito, ajuda a contornar seus problemas, torce pra caramba por ele, mas não vive a vida dele. Ok? Que mais? Aqui, Ana, às 21h11, o Wildney, ele comenta aqui, ó, como equilibrar o rigor das abordagens teóricas escolhidas na graduação com a necessidade de flexibilidade clínica que os primeiros pacientes reais exigem. Você, na verdade, já comentou sobre isso, né? Mas acho que vale voltar. E eu vou voltar, porque isso é muito importante. Exato. Eu estou com retorno aqui, tá, Márcio? Não, aqui o áudio está ok. Tá. Então, vamos lá. Os clientes mal sabem da nossa abordagem. Só sabe da nossa abordagem quem é estudante de psicologia. Tá? A nossa abordagem pouco importa para o cliente. Ele quer ser escutado e ajudado. Esse é um ponto. Para que serve uma abordagem? Para nos dar o caminho que a gente vai trilhar, né? Então, os fundamentos, visão de mundo, visão de ciência, ok? E nos dar as técnicas compatíveis com essas teorias, para a gente não misturar alhos com bugalhos. Porque se a gente começa a relacionar demais, daí a pouco a gente está colocando leite condensado no estrogonofe, sacou? Na falta de creme de leite, você coloca lá o leite condensado e pensa que é a mesma coisa. E não é. Então, consistência de trabalho significa você ter um escopo teórico e as técnicas dessa teoria. E, olha, é muito, não vou dizer errado, mas, assim, é um engano, é um equívoco achar que a abordagem centrada na pessoa não tenha técnica nenhuma. Na verdade, a abordagem não tem, mas a terapia centrada na pessoa tem. E um conjunto de técnicas e regras muito bem estabelecido. Tá? Então, a gente segue isso quando quer fazer a teoria. Mas os nossos clientes não precisam de flexibilidade na abordagem teórica. Precisam de flexibilidade nossa para escutar o vivido deles e dar o encaminhamento correto. Certo? Ficou claro isso? Eu queria ouvir do Vildinei. Não sei se ele consegue responder de imediato, mas eu acho que faz todo sentido o que você falou, Ana. E aí, para aproveitar o tempo, acho que a gente pode, se ele se manifestar, eu trago uma manifestação dele, mas aproveitando o tempo, trazer uma manifestação da Alessandra, às 21h14, ela fala aqui, ó, que conselho você daria para quem está iniciando o curso de psicologia agora, a partir de sua experiência adquirida? É possível chegar lá na frente com mais ferramentas para lidar com angústias
inerentes das pessoas? Para quem está iniciando o curso, eu tenho uns conselhos, sim. Primeiro, não briguem com as teorias. Não briguem com as teorias. A tendência, e nem com os professores, ok? Por quê? E não é que exista uma rivalidade entre teorias. Cada uma dessas teorias vê o fenômeno humano de uma determinada forma. E essa é uma diferença entre pessoas, entre visão de ver o fenômeno. Mas o fenômeno humano que está sendo visto, ele é o mesmo para as três. Então, o que muda é o óculos que eu uso, e não o fenômeno em si. Percebem? Tá? Então, a primeira coisa é, não acreditem que haja uma briga entre os professores, a menos que seja por vaidade, não tem outro motivo. Tá? Então, e não briguem com a teoria. Cada vez que vocês se fecham a uma teoria, vocês deixam de aprender. Lembra das aulas de, sei lá, de física que ninguém gostava? E aí transferia o não gostar da física, professor? Quantos de vocês ainda lembram da física hoje? Deixou de aprender. Tá? Então, esse é o primeiro conselho. Não briguem com as matérias. Segundo, estudem. Estudem. Tudo, de tudo um pouco. Todo panfleto pode ter uma informação interessante. Uma série pode ter uma informação interessante. Mas passem tudo pelo senso crítico. Tá? Não se deixem levar por promessas de você faz ali um somebody love, faz mais ou menos, e o cliente fica contentinho. Não façam isso. Outra coisa, não utilizem técnicas que não sejam próprias da psicologia. Cuidado com dogmatismos, inclusive pelo SUS, por exemplo. Tá? Então, assim, o conselho pode ter 1000 defeitos, os conselhos, mas eles têm o rigor científico. Quando eu falo em rigor científico, é trabalhar com o que é permitido. Eu falei uma frase antes, nada como a legalidade para se ter um sono tranquilo. Então, busquem biografia desde que querem seguir. Façam terapia desde o começo. E observem a vida, observem as relações entre pessoas, observem os sistemas acontecendo. Tá certo? Joia, Ana. Aqui, às 21h21, tem uma pergunta da Carolina que é interessante, que é possível um terapeuta ou uma terapeuta não ter afinidade com o cliente, ou isso não acontece? A gente achar o cliente chato? É possível, sim. Aí você tem que ser, no mínimo, ético e encaminhar a pessoa para outro profissional competente. Tá? Mas, de um modo geral, a gente tem a tendência de querer gostar da pessoa também. Tá? E ter... O problema é quando a afinidade passa a ser muita. Isso é um negócio legal para a gente conversar. Tem alguns clientes que parecem que nasceram com você. Parece que tem o mesmo pai e a mesma mãe que você. Viveram as mesmas coisas que você. E aí, quando se aproxima demais, a gente tem a tendência de achar que sabe tudo porque sabe um pouco. Tá? A gente meio que dá uma generalização. Nesses momentos, é mais importante que nunca fazer uma redução fenomenológica, que é como a gente chama, se deixar em suspensão para conseguir abarcar o que é do cliente. Mas, às vezes, está tão perto, que a gente precisa ser honesto com o cliente e dizer para ele, olha só, isso que você está me trazendo agora é muito próximo da minha realidade. Então, se por acaso, em algum momento, a minha escuta não for sua, mas for de mim mesmo, me avisa, que é para eu poder voltar a uma casa. Agora, é claro que você só faz isso depois que você tem uma certa intimidade com o cliente. E aí, acrescento, Ana, que você tinha falado, a importância de a gente fazer terapia, né? Eu gosto de dizer que terapeuta com ponta solta mistura suas pontas com as pontas do cliente, sempre em prejuízo do cliente. Então, exatamente, nesse processo, é preciso que a gente se olhe, né? E se conheça, isso vai passar
pelo processo terapêutico, né? Acho muito estranho, e isso acontece de vez em quando chega lá no 8º semestre, na supervisão clínica, quando chega alguém que nunca fez terapia em momento nenhum. Isso é estranho demais, né? Porque você quer ser uma coisa que você não faz, não fez, não vai fazer. Então, eu acho que assim, das falhas na nossa formação, e aí não é de instituição, de IESB, CIUB, UDF, nada disso, está na formação, era penso que a gente precisaria ter um período dentro da graduação em que o aluno fizesse processo terapêutico. Nesse aspecto aí, eu acho que até a psicanálise, a formação específica em psicanálise está na nossa frente. Você se torna analista quando o seu analista te libera para isso, né? Então, penso que a gente precisava, como profissão mesmo, rever isso, porque, claro, a psicologia tem diversas áreas, a clínica não é a única área, mas para quem quer atuar na clínica, fazer isso sem nunca ter conhecido o outro lado do setting, sem estar do lado de lá, soa estranho. Sim. Gente, fazer terapia é fundamental, seja no individual, seja com o tempo, faça uma terapia em grupo, enfim, façam trabalhos de autoconhecimento, né? Vejam quais são os limites de vocês, porque o nosso grande objetivo é estender os nossos limites para comportar mais carga. Né? Que mais, gente? No mais, aqui está cheio de elogio, gente falando que foi maravilhoso, que se identificou com o que você falou. A gente perguntou se tem desconto para aluno do IESB na formação lá do Centro de Psicologia Humanista. Acho que é isso, né? Te agradecer mesmo. Eu não sei se tem um calendário específico para fazer a formação, no sentido de, pode, antes de terminar a graduação, iniciar? Como é que funciona lá com vocês? Pode sim, pode sim. Aqui a gente funciona para alunos a partir do 7º semestre, né? 7º, 8º, é bem legal, porque aí já pega a supervisão da própria faculdade, né? Então, a partir do 7º, a gente está aberto. Eventualmente, se a pessoa quer vir fazer antes, ela pode fazer, mas aí já se sente prejudicada porque não está atendendo, e o curso ele é muito parecido com o que a gente está fazendo aqui, só que sempre turmas muito pequenas, né? Então, pode sim. Quanto a ter desconto, eu já falei, se fecha uma turma de 10 pessoas, tem desconto para todo mundo. Mas tem que chegar o grupo fechado. Ana, a gente quer um curso. Você monta uma turma para a gente faz um curso com preço fechado, melhor para todo mundo. Tá? Joia. Ana, te agradecer profundamente. Acho que você... por favor. Eu consigo esse chat? Eu consigo cópia do chat? Sim, o mesmo link lá da divulgação que eu te falei. Quando você clica no link para entrar, que está no folder de divulgação, vai para a gravação. Então, logo que terminar aqui, daqui a mais ou menos uns 40 minutos, tem o tempo só de renderizar o vídeo, clicando no link que está no folder de divulgação, todo mundo pode acessar. Só para você ter uma ideia, por exemplo, nesse momento aqui tem 129 pessoas. De manhã, e eu olhei agora há pouco, o número de visualizações, ou seja, de pessoas que viram depois do ao vivo, já passa de 1.000. Então peraí que eu vou fazer uma propaganda aqui. Posso dar meu Instagram para quem não tem ainda? Fale, então. É @AnaLúciaPalma. Ai, meu Deus. .cphb. Acho que é isso. Agora até eu fiquei emocionada. Quer ver? Que vergonha. AnaLúciaPalma.cphb. Aí entra lá, hoje eu faço, né, depois de tantos anos, eu faço muito vídeo, muito mesmo. O mês de abril é que eu fiquei mais parada porque fui fazer uma loucura que eu ainda estou pensando se eu vou postar ou não. Porque isso é outra coisa, gente. Façam pequenas loucuras. Aí depois vocês pensam se publicam ou não, porque a gente não faz loucura para publicar, mas a gente faz loucura para ser feliz. Então, assim... me sigam lá, que eu ainda estou pensando se eu vou publicar a minha loucura, tá? Mas sempre tem vídeo legal, sempre tem coisa legal, enfim, eu tento deixar um pouco mais ativo. E queria deixar para vocês uma fala final, que não é minha,
Mas eu sigo a minha vida por essa frase aqui, tá? O autor é um personagem fictício de uma minissérie, de Netflix, né? E ele diz assim, em determinado ponto, ele diz assim: vivemos em uma época na qual somos chamados a servir de formas que não prevemos. Nenhum de nós é perfeito, mas fazemos o nosso melhor porque o nosso trabalho merece o nosso melhor. Confiamos em nossa sabedoria e nossas lutas diárias. Algumas nós venceremos, outras não. E algumas nós só saberemos com o tempo. Mas terminamos cada noite com a esperança de que os sacrifícios de hoje valeram, de que nossas intuições não falharam e que o nosso melhor tenha sido bom o suficiente. Esse personagem se chama Seth Wright. E é exatamente isso que eu desejo hoje, né? Que o meu melhor tenha sido bom o suficiente para vocês, que possam contar comigo quando precisarem e que eu virei sempre que for convidada, tá bom? Joiana, muitíssimo obrigado. Foi um prazer. Foi uma honra, uma interlocução tão gostosa. Joia. Lembra ao povo que está aqui, a Grazi está voltando para te agradecer também, finalizar a nossa jornada. Lembrar aos alunos que a lista de presença já está divulgada no site também. Lembrem de preencher, porque vocês precisam fazer isso. Grazi. Que delícia te ouvir, Ana. Olha, que gostoso. E eu tenho um problema, né? Eu sou da área de neurociências, eu não sou da área humanista, mas eu vou ouvindo eu falar, acho que vou fazer esse curso. Toda vez que... Grazi, deixa eu te contar uma coisa. Eu dei aula 10 anos no CEUB de neurofisiologia. Olha só, tá vendo? Então, eu tenho... Tá vendo, Grazi? Há esperança para você, Grazi, há esperança. E eu tenho um artigo a ser publicado. Ele já é que assim, era artigo científico, eu quero transformar em capítulo de livro, que se chama As Bases Neurológicas. Como é que é? As Bases Neurológicas da consideração positiva e condicional, uma coisa assim, até já esqueci. Tá? Da sabedoria organísmica, lembrei. As bases neurológicas da sabedoria organísmica. Um dia isso aí vai sair do papel, porque os meus colegas de ACP não entendem como é que eu passava abordagem centrada. Eu não contei isso para os meninos. Não existia ACP em Brasília quando eu comecei. E aí eu passava bases da abordagem centrada nas aulas de neuropsicologia. E aí, aonde? Na ideia de sabedoria organística, tudo mais. E os meus colegas de ACP não acreditavam como é que eu conseguia fazer isso. Um dia eu vou publicar. Acho bom publicar, porque vai que me inspira, Ana. Me inspira. Venha, a gente recebe os braços abertos. Ela não me representa, é exatamente isso, né? Que legal. Querida, só para te agradecer muito, viu, a disponibilidade de estar aqui conosco, agradecer ao professor Márcio pela mediação, foi muito bom te ouvir, fico muito feliz com a tua fala, alguns pontos me tocaram muito, assim, da importância da gente se valorizar. Eu falo muito, eu dou aula de psicofarmacologia, eu falo, a gente fica com medo do médico porque a gente perde espaço para os outros profissionais de saúde, porque a gente não usa o nosso espaço, né? Então, fiquei muito feliz com a tua fala em relação a essa formação, a questão da honestidade, se a gente está fazendo certo, né? A gente não tem que ter medo do que está fazendo quando a gente sabe o que está fazendo, né? Enfim, tantos pontos importantes e interessantes, né? Fiquei aqui babando, viu? Quero agradecer também. Trouxe aqui o professor Aldri, que é o idealizador deste evento, então... Eu vou passar a palavra, mas eu entrei só para agradecer muito a sua presença e ao Márcio também pela... O Márcio é um parceirão, assim, né? Ele só não tem mais horas no IES porque ele não tem mais horas na vida, né? Porque senão a gente queria ele mais tempo. Eu só posso agradecer. Muito obrigada mesmo pela confiança. Obrigada por assistir a mim. Obrigada. Vou passar para o Aldri. Obrigada. Ok. Ana Lúcia, eu gostei muito da sua fala, você trouxe muitas orientações. Eu encontro muitos alunos ao final e ex-alunos que
que sempre perguntam sobre certas coisas, que às vezes na formação mesmo eles ficaram em dúvida. E assim, para os alunos que estão ouvindo, vocês ouviram uma palestra hoje muito rica, né? Então, eu quero agradecer a disponibilidade de vocês em nome do curso, né? O Márcio por ter participado, né, como mediador dessa mesa, e estamos aqui sempre para recebê-los quando for possível. Tá? E eu voltarei sempre que for convidada. Obrigado. E obrigado, aos alunos, pessoal. Né? Nos vemos amanhã. Amanhã temos o nosso último dia. Às 8h30 estaremos a postos aqui para mais uma rodada de conversas. Uma boa noite a todos e obrigado. Tchau, gente. Até amanhã. Obrigada, viu? Obrigada, Ana. Obrigada, Márcio. Obrigada aos professores que estão aí no chat conosco também e os alunos. Obrigada, gente. Obrigada, professora Alda, pelas palavras bondosas também. Espera aí que agora a década de 70 demora para resolver esse problema. Márcio já sabe, né, Márcio? Espera aí que agora eu vou remover a gente. Vou encerrar, gente. Beijo. Tchau, gente. Obrigada. Se quer mudar o mundo, desperte seu talento, seja EAD e ESB. Se quer se destacar na multidão, desperte seu talento, seja EAD e ESB. Se quer subir na carreira, desperte seu talento, seja EAD e ESB. Se quer fazer diferença no mercado, desperte seu talento, seja EAD e ESB. Se quer ter um futuro melhor, desperte seu talento, seja EAD e ESB. Se quer ser reconhecido na profissão, desperte seu talento, seja EAD e ESB. Agora, se você quer moleza e enrolação, aí não. O IESB definitivamente não é a sua instituição. EAD IESB, desenvolvendo talentos. Acesse iesb.br ou ligue 0800 602 3747.